ou nosso telefone 3421-2272. Doutor Belejo Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Joelma. A todos que nos assistem, a todos que nos ouvem. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui no Panorama 95, no quadro Check-up no rádio. E nesse mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer, para que as pessoas não esqueçam, né, da doença que causa principalmente o esquecimento. Esse mês de setembro a gente, semana passada, falou um pouco e hoje a gente vai tentar desmistificar ou confirmar algumas verdades, alguns mitos. Haja vista que muitas notícias se espalham na internet sobre a doença de Alzheimer, sobre câncer, sobre outras temáticas, e hoje a gente vai tentar tirar algumas dúvidas, o que é verdade, o que é mentira, para que as pessoas, o que é mito na verdade, para que as pessoas que têm fundamento científico ou não, para que as pessoas não saiam por aí se valendo de qualquer coisa que vê na internet, que lê ou que assiste. Então vamos começar. Todo esquecimento é Alzheimer? Bem, Marcos Dantas, as pessoas relacionam a doença de Alzheimer ao esquecimento, né? É uma doença que sim, ela tem como o principal sintoma a memória. Mas não necessariamente todo esquecimento é Alzheimer. A gente sabe que a grande maioria dos esquecimentos, em qualquer faixa etária, eles não são relacionados à doença de Alzheimer. Eles são relacionados à falta de atenção, a problemas de ansiedade, déficit na concentração. Mas em faixas etárias acima de 65, 70 anos, em pessoas que têm uma herança genética de predisposição à doença de Alzheimer, que tem vários fatores de risco, a gente tem sim que pensar que pode ser, mas nem todo esquecimento é Alzheimer. Lembrar que a demência de Alzheimer, ela não só é esquecimento. O paciente pode abrir quadros só com déficit na linguagem, de não saber comunicar, ele não entender bem o que a pessoa fala, déficits na função visoespacial, ele não sabe onde é que está, não se localiza bem, que dia, qual é o dia. Então não é só o esquecer, não, ele perde algumas capacidades de executar algumas atividades. Então a memória é o mais afetado, mas ele pode ter outras alterações em outras áreas da cognição. Tenho 43 anos, tenho 5 filhos, sou muito esquecida, troco os nomes dos filhos sempre, chamo todos para poder chegar no que eu quero. É Alzheimer? Não. Provavelmente não. Alzheimer de início precoce, 43 anos, em pacientes abaixo de 65 anos, é raríssimo Alzheimer de início precoce. Ela está esquecendo por alguma outra coisa. Provavelmente doenças que afetem a atenção e a concentração. Ansiedade e estresse são os principais causadores de déficit na atenção e de déficit na concentração. Ela tem estresse. Pronto, então deve ser o que está controlando o fluxo de pensamentos, a velocidade com que os pensamentos devem andar. Provavelmente ela vai se concentrar em uma coisa de cada vez e vai naturalmente lembrar das coisas. Agora que esquecer, ter estresse nessa faixa etária é um marcador de risco para ter Alzheimer no futuro. Então as pessoas que têm estresse, elas têm mais risco de ter Alzheimer. Alzheimer tem cura, mito ou verdade? É uma coisa que se propagou por muito tempo, que não vale a pena tratar uma pessoa com Alzheimer, já que não tem cura. Entretanto, é verdade, o Alzheimer ele não tem uma cura definitiva. Os cientistas eles tentam desenvolver alguma substância que evite, que faça a reversão da doença, que faça com que o paciente melhore a memória 100%. Isso a gente não conseguiu. Vários estudos de diversas moléculas, de vários mecanismos de ação, não conseguiram ainda reverter a doença. Então, ela não tem cura. Entretanto, o paciente com Alzheimer ele tem muitos sintomas, principalmente sintomas comportamentais. Ele se agita, foge de casa, fica agressivo, ele dorme demais, ele fica ansioso, ele às vezes fala palavras que não tem associação com a personalidade dele, palavras que jamais ele falaria, com filtro social. Então ele tem muitas alterações comportamentais.
E isso requer tratamento. Os medicamentos, eles controlam esses sintomas. E outra coisa que os medicamentos e a terapia não medicamentosa tem de objetivo é frear a velocidade com que a doença anda. Se em 1, 2 anos ele vai ficar sem conhecer ninguém, vai ficar numa cama totalmente esquecido, o remédio faz com que ele ande muito tempo. Eu sempre comparo, quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu pergunto, eu contraponho da seguinte forma: hipertensão tem cura? Diabetes tem cura? As pessoas falam muito de diabetes, de hipertensão, e o Alzheimer mata tão quanto o diabetes e a hipertensão. Não tem cura, mas tem um controle, o controle é eficaz. Omeprazol provoca Alzheimer, mito ou verdade? Recentemente foi publicado em mídia de grande escala, né, em grandes plataformas da imprensa, que o medicamento utilizado com muito sucesso para tratamento de uso foi uma revolução na área médica. Essa classe de medicamentos, inibidores de bomba de prótons, o omeprazol é só um deles, para tratamento de doenças como esofagite, gastrite, úlcera, e esse medicamento há muito tempo utilizado, muito seguro. As pessoas fizeram uma única pesquisa com N de pacientes, muito pouco, e inferiram que poderia levar pessoas a dar demência, a dar Alzheimer. Isso isso caiu por terra. O omeprazol não causa demência. Foi feita uma revisão na Cochrane, que é uma base de dados que faz uma revisão de várias meta-análises, e isso caiu por terra. O omeprazol, pelo contrário, é um medicamento extremamente seguro em uso a longo prazo e não tem relação com o aparecimento de demência. Joelma de Souza, nesse quadro hoje, Check-up no Rádio com mitos e verdades sobre Alzheimer, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia ouvintes, bom dia aqui Alexandre. Doutor Belísio, uma paciente que se comporta, por exemplo, espalhando as roupas por toda a casa, não deixando que ninguém organize, juntando tampinha, pedras, quer dizer, quer juntar tudo no local. De que forma a pessoa pode se comportar com um paciente assim? O que fazer diante de uma situação dessa? Boa pergunta. Muitas pessoas estão passando por essa mesma situação aí do outro lado do raio. Como eu falei, a progressão da demência cursa com alterações no comportamento, né? Uns ficam agressivos, outros ficam depressivos, outros ficam sonolentos, outros perdem o sono, outros ficam querendo fugir de casa, e outros aparecem com comportamentos que a gente chama atípicos, comportamentos bizarros, como por exemplo esse dessa personalidade de juntar as coisas ou de espalhar as coisas. É uma alteração comportamental na evolução de uma demência. Algumas demências isso é mais característico, como por exemplo a demência frontotemporal. É um tipo de demência que cursa mais fortemente com alterações comportamentais mais bizarras. Mas a demência de Alzheimer também pode cursar com isso. A demência vascular também pode cursar com isso. E você pode me perguntar, mas o que deve se fazer? Ajustar primeiro, a psicoeducação da família. Saber que isso é da demência. Depois o cuidador, os cuidadores têm que estar bem tratados, senão eles ficam sobrecarregados. A pessoa, você vai ali, arruma uma coisa, daqui a pouco a pessoa vai e desarruma, ou o contrário. Então os cuidadores têm que estar bem tratados, sem estresse. A saúde do cuidador é uma coisa muito importante. E existem algumas regras de ouro para lidar com alterações comportamentais. Não confrontar, não ficar dizendo, não faça isso, não faça aquilo, porque isso o paciente vai esquecer. Daqui a pouco ele vai esquecer e vai estressar cada vez mais o cuidador. Lembrem-se que o paciente que tem demência, ele pode até perder a memória ou algumas áreas da cognição, mas ele não perde as emoções. Então a forma com que você trata, a forma com que você lidar com isso, ele reverbera, ele pode ser ação e reação. Então o que é que você tem que se fazer? Tentar controlar, não confrontando, tentar conversar, tentar ouvir. Às vezes a conversa, só entrando na conversa da pessoa, não confrontar
é a lei. E caso isso não seja, vê se não tem outra alteração que possa estar causando, isso é mais comum em agitação, o paciente às vezes sente uma dor, sente fome, sente sede, ele se agita. Nesse caso não, nesse caso não confrontar e entrar na onda e o médico que está cuidando ajustar a medicação. Vez por outra a gente precisa dar um ajuste com alguns medicamentos que controlam esse tipo de comportamento. Quando começa o comportamento a colocar em risco a família do paciente, a saúde do paciente ou de quem cuida dele, a gente tem que medicar, tem que às vezes aumentar a dose do remédio para dar uma acalmada. Isso é muito comum. Tem exame para saber que a pessoa está com Alzheimer? Bom, recentemente que eu digo nos últimos 2, 3, 4, 5 anos, a linha de pesquisa mundial da doença foi na prevenção. Como é que a gente detecta precocemente para a gente poder prevenir? Né? Então se investiu muito em exames diagnósticos, né? E na verdade esses exames, eles, como foi visto que a doença ela tem uma fase pré-clínica que dura muito tempo, antes da pessoa ter o Alzheimer, a gente já tem ter os sintomas, a gente já tem a doença há muitos anos, então se investiu-se muito nessa área. Então a gente tem alguns exames, Marcos Dantas, que são utilizados, mas esses exames não têm utilidade na prática clínica. São exames que são colhidos no líquor, é um líquido que passa na coluna, que circula no cérebro, e ali são dosadas algumas proteínas. Essas proteínas são as proteínas que são tóxicas para o cérebro, são elas que causam o Alzheimer, beta-amiloide e a proteína tau. São essas duas proteínas que são tóxicas para a memória e matam os neurônios da memória. Então, dosa-se essas proteínas, e se você tiver uma herança também, testes genéticos, a gente pode lançar mão, mas está mais a nível de pesquisa. A gente tem alguns laboratórios no Nordeste, Recife, Salvador, que colhem esses exames, mas qual o grande problema? A gente ainda não tem uma padronização tão boa da relação disso com quem vai evoluir com demência, e a gente não tem o que fazer. Se você é uma pessoa que faz o exame e dá positivo, você vai fazer o quê? Não, eu vou ter Alzheimer e o que é que eu vou fazer? Não é melhor você se cuidar, se você já tem uma herança, se cuidar? Então é o grande dilema, não tem ainda um remédio, então não tem como se prevenir. Então esses exames existem, mas eles ainda não têm aplicabilidade prática. O que você tem que buscar no início dos sintomas, a gente fazer algumas alterações, identificar os pacientes que têm mais risco de ter, e aí iniciar uma forma eficaz de prevenção, que tem muita coisa aí no mercado dizendo que isso previne Alzheimer, aquilo previne Alzheimer, e na verdade a gente tem medidas eficazes que não são pílulas milagrosas para prevenir a doença. Existem remédios que evitam o Alzheimer? É outra linha de pesquisa. Inclusive esses dias agora um estudo brasileiro, uma pesquisadora brasileira, falou sobre o lítio, né, uma substância usada para transtorno de humor bipolar, algumas doenças psiquiátricas. Lítio em baixas doses teria sido utilizado em células humanas, in vitro, né, e depois em células de camundongo. Isso poderia ter estabilizado os neurônios na doença de Alzheimer. Isso é um estudo ainda que está a nível de in vitro, de camundongos, e muitos outros estudos já foram utilizados em várias outras pesquisas com esse objetivo de alguma medicação neuroprotetora, assim vamos dizer. O lítio não é a primeira vez que Dr. Orestes Forlenza, um pesquisador lá da Unicamp, ele já trabalhava com lítio em baixas doses, já tem alguma pesquisa nessa área. Então, o estado da arte, hoje a gente não tem um medicamento que seja simplesmente para prevenir Alzheimer. A gente tem um conjunto de medidas, e algumas delas são medicamentos para tratar algumas doenças que previnem o Alzheimer. Não existe pílula mágica para evitar Alzheimer. É mito ou verdade que o café protege do Alzheimer? Café é uma substância... Eu gosto muito de café. Excelente para algumas coisas e muito ruim... Falar ruim... em café, chegou aqui com café também. E muito ruim para outras, né?
O café, ele é um psicoestimulante, né, Marcos? Então, o café, ele dá aquela atenção, ele melhora a atenção, melhora o estado de alerta da gente, então ele melhora a memória. A longo prazo, existem alguns estudos observacionais que diz que protege, mas nada de robustez, nada de sustentação científica. Ninguém vai orientar a tomar café para prevenir demência de Alzheimer, não. O café ele causa alguns problemas para quem tem hipertensão, pode aumentar a pressão, quem tem ansiedade pode aumentar a ansiedade, quem tem insônia o café pode prejudicar, quem tem tremor o café pode prejudicar, quem tem tontura, quem tem doenças no estômago o café pode prejudicar. Pela minha cara de triste com isso. Mas o café, eu também sou um bebedor de café. Tem nenhum benefício não? Tem, melhora a concentração, melhora a atenção, melhora a disposição. Então o café ele tem essa, nem tudo é de ruim. Aliás, fazer aqui um protesto de público que na terça-feira aqui só você ganha café aqui no estúdio, né? Nossa querida Suênia não traz café para mim, é só para você. Rapaz, minha amiga Suênia é uma amiga de velhos carnavais, ela sabe minha paixão pelo café e ela gentilmente ela traz um cafezinho que ela sabe que para fazer o programa eu faço bem melhor quando eu tomo uma xícarazinha de café. Marco, pegando o gancho do café, então que comportamentos, né, nós podemos ter para evitar, por exemplo, o Alzheimer? A gente tem como evitar o Alzheimer? Então o que a gente pode fazer para barrar o Alzheimer na nossa vida? Perfeito. Olha, existem fatores não modificáveis na doença que você não tem como modificar. Idade é uma. Você vai ficando mais velho, você vai tendo um risco maior do que as pessoas mais novas. Segundo, genética. Quem tem um gene que faz com que você tenha a doença, inclusive tem gente que tem Alzheimer precoce e tem uma herança genética bem considerável. Então a genética e a idade não tem como você mudar. Mas existem os fatores modificáveis, que são o que é que causa Alzheimer de verdade. Obesidade causa Alzheimer, diabetes causa Alzheimer. Alexandre ficou triste, hein? Insônia causa Alzheimer. Pronto. Depressão e ansiedade causam Alzheimer. Enxaqueca, quem tem enxaqueca tem mais demência de Alzheimer. Quem tem anemia crônica tem mais demência de Alzheimer. Quem é sedentário tem mais doença de Alzheimer. Então, hipertensão, principalmente na meia-idade, 45, 30 a 50 anos, tem, isso eu estou dizendo assim, tem com muita robustez, com vários estudos, com milhares de pessoas estudadas, foi demonstrado que essas doenças, que esses fatores causam Alzheimer. Relembrando, sedentarismo, obesidade, hipertensão e diabetes, tudo aquilo que faz mal ao coração, faz mal para o cérebro também. Insônia, depressão, enxaqueca, anemia, causam demência de Alzheimer. E o que é que a gente tem que fazer? Então, por exemplo, eu tenho insônia, enxaqueca, sou sedentária, pronto. E tem na família gente que tem Alzheimer. Então, meus sentimentos. Você é candidatíssima a ter Alzheimer, né? E outro agravante é ser diretora de rádio. Estresse, né? Estresse. Agora sim, eu quero que as pessoas entendam. Eu não estou dizendo que as pessoas que têm um ou outro fator de risco desse vai ter Alzheimer, não. Não. Ela tem, quando vai juntando, né? Ela tem um risco maior do que outra pessoa que não tem. Então, o que é que se tem que fazer? Pronto. Qual o remédio, a pílula mágica? A gente pode modificar os fatores não modificáveis, a genética e a idade? Não. A gente pode atuar onde? Nos modificáveis. Então, o que é que a gente tem que modificar? Estilo de vida. Obesidade, como é que se faz? Começando a caminhar, perdendo peso. Sedentarismo, começando a caminhar. Insônia, tratando a insônia. Como? Com medidas de hábitos saudáveis de vida, higiene do sono e, se precisar, tratar a insônia medicamentosa. Tratando, reconhecendo, eu tenho transtorno de ansiedade, eu sou ansioso, eu tenho depressão. Esse mês de Setembro Amarelo, quem pôde aprender com depressão foram vários, a mídia deu bastante relevância a esse tema, e depressão está bem associada a longo prazo no futuro ter Alzheimer. Estresse, a minha rotina, será que está... Todo mundo hoje tem uma carga de trabalho e tem que ter o cérebro ativo, mas não causando sofrimento mental.
tem anemia, trata anemia, tentam atuar nos fatores que podem ser modificados. Vamos aqui para o nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor. Minha sogra tem 91 anos. Ela tem Alzheimer, ela é acamada. Só que ela toma medicação para Alzheimer. Mas só que agora ela está trocando o dia pela noite. Passa a noite zoando, chamando os filhos, manda fechar a porta, essas coisas. E passa o dia dormindo. Quando dá assim umas 5 horas da manhã, ela vai e adormece. Aí o que a gente deve fazer? Acordar ela para ela se alimentar ou deixar dormir? Porque às vezes a gente mexe com ela para ela se acordar para comer, ela não acorda. Aí se ela acorda até vez lá para 11 horas, 12 horas. Fica sem tomar café. Não pode, né, doutor? Tem que acordar ela, né? O que eu devo fazer? Tem que acordá-la ou não? Olha, a inversão do ciclo sono-vigília, a hora de estar dormindo e estar acordado, é uma alteração também comportamental da demência, os pacientes do Alzheimer. Os pacientes que têm Alzheimer, eles tendem a piorar no final da tarde e à noite, que a gente chama síndrome do pôr do sol. Piora não só a agitação, a agressividade, os sintomas em geral pioram no final da tarde. Na verdade, ela está dormindo de dia e não está dormindo de noite. O que a gente faz nesse perfil de paciente? Primeiro, otimizar o tratamento do Alzheimer. Ela está tomando os medicamentos na dose certa, da forma certa? Sim, pronto, está otimizado. E o que a gente faz? Orienta para a família. Aos poucos, Marco Idante, nada de mudança de hábito a gente consegue do dia para a noite. E amanhã ela ficar acordada e não. Aos pouquinhos vai tentando tirar o sono dela durante o dia. Como? Como é que a gente não consegue dormir? Com barulho, com frio, com calor, com tudo aquilo que a pessoa puder fazer para deixar um pouco desconfortável durante o dia. Evitando esse sono durante o dia, e isso ela vai levar algumas semanas para ir tirando 1 hora, 2, 3, 4 de sono durante o dia. Não é fácil. A tarefa do cuidador, às vezes ele quer, eu quero logo um remédio para dar para ela de noite, para ver se ela dorme, para ver se de dia ela fica acordada. Não é fácil. Realmente tem que acordar para alimentar, tem que deixar o máximo de tempo possível acordado, nada de deixar ele tranquilo. O que acontece às vezes é que tem um cuidador de noite e outro de dia. Ao de dia não está preocupado porque isso não é o caso dela, mas não está preocupado. Acha bom ficar dormindo ali porque não tem muito trabalho. Aí já o da noite acha muito ruim, porque fica. Então aos pouquinhos vai deixando ela mais acordada durante o dia para que ela à noite durma bem. O paciente com Alzheimer ele tem que dormir à noite e ficar acordado de dia. Agora veja se está com o tratamento otimizado. Veja se à noite ela não tem alguma coisa que faça com que ela não durma. Se ela não tem fome, se ela não tem sede, se ela não tem frio, se ela não tem calor, que é isso que deixa o paciente agitado. E durante o dia vai deixando ela desconfortável. Abra a janela, a luz, o sol, nada de conforto. Deixa ela de forma desconfortável durante o dia para que ela não durma e de noite durma. Doutor Belísio, gostaria de saber se o óleo de cânhamo, né, rico em canabidiol, já foi liberado pela Anvisa para o tratamento do Alzheimer. E aí? A maconha, né? O pessoal tem derivado, mas a gente tem que, né? Estamos falando com, não estamos falando só com o pessoal que entende, né? Está falando para muita gente. Então, assim, canabidiol, derivado da maconha, tem se estudado muito, né? A maconha para fins medicinais. Ela tem alguns efeitos benéficos comprovados, por exemplo, na epilepsia refratária de crianças. O canabidiol ele tem sido utilizado com muito sucesso nesses casos. Tem se tentado utilizar no Parkinson, mas a gente não tem evidência, não tem na literatura sustentação para isso. E se tem uma área que os derivados canabinoides podem piorar, que fritam neurônios da memória, é o cérebro. Então, totalmente desrecomendado essa substância. Esse paciente, eu não estou dizendo que ele está usando a substância, ele está usando um derivado, deve ser uma substância, alguma coisa legal, né? Esse óleo. Então, é uma doença que não combina. Pelo contrário, as pessoas que têm o vício, elas têm muito mais esquecimento, porque é uma substância que dá déficit de memória em idades mais jovens. Então a minha recomendação é nada de canabinoides, derivado de canabinoides para
para o Alzheimer. Isso é mais uma fake news. Meu pai fez uma cirurgia de próstata aos 89 anos, ficou bonzinho, andava, tomava banho, aí ele teve um susto e ficou sem andar. Até medo de tomar banho ele tem porque ele acha que vai cair, está triste, teve 2 AVCs. A médica passou vários remédios, só que até agora nada. E aí, doutor? É um transtorno fóbico pós-queda, chama de pitofobia. O que é isso? Um idoso, quando ele cai ou ele tem um medo de cair, ele fica... Isso é uma doença extremamente difícil da gente reabilitar, né? Mesmo que essa queda não tenha causado nada. Qualquer quedinha, ele tropeçou, ele tem um complexo... uma complexa... como é que eu posso dizer? Desenvolvimento desse medo, que faz com que ele fique bem limitado. Então, o que está acontecendo? É uma doença, é um transtorno do medo de queda, transtorno fóbico pós-queda, que chama-se pitofobia. 70% dos idosos que caem, eles ficam, 70% eles ficam com esse medo, que tem um susto, com medo de cair. Como é que se trata isso? Reabilitação na fisioterapia, associada, às vezes, a medicamento antidepressivo. Às vezes a gente tem que tratar essa ansiedade para poder botar ele para cair. E aí, o tratamento na fisioterapia vai desfazendo esse medo, vai trabalhando equilíbrio, devagarzinho vai melhorando. Não vai melhorar da noite pro dia, nem também eu posso dizer que ele vai ficar desse jeito pro resto da vida. Se for o transtorno fóbico pós-queda simples, não tiver nada neurológico, fratura ou alguma coisa do AVC, isso é recuperável, lento, mas precisa de tratamento. E se não for tratado, pode sim ficar para o resto da vida com medo de cair. Se limita ele a andar e é uma bola de neve, vai ficando cada vez mais limitado.